Irmãos e irmãs, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações. Nós estamos retomando com muita alegria, os estudos semanais que nós precisamos forçosamente interromper por um período, em função de uma questão relacionada a um problema de saúde, mas que, graças a Deus, com a ajuda do nosso Pai misericordioso, nós estamos aqui retomando essa oportunidade de trabalho, agradecendo a todos que colaboraram para que isso acontecesse. Nós estamos então retomando na sequência, e desde já agradecendo a nossa companheira Nívia Amâncio, que nos ajudou nesse período que a gente teve fora, fazendo os estudos. Nós estamos agora dividindo a responsabilidade dos estudos, dos livros que a gente vai estudar. A sequência é a mesma, os livros são os mesmos, a periodicidade também, o estudo semanal. A Nívia vai fazer o estudo do livro Vida Feliz e do Horizontes da Mente, e eu vou fazer o estudo dos livros Pão Nosso e Encontro Marcado. Hoje, o tema que nós vamos estudar é um capítulo do livro Encontro Marcado. Então, essa é daqui para frente a sequência que nós vamos adotar aqui no nosso estudo semanal. E o capítulo de hoje é um capítulo muito interessante, um capítulo que nos traz reflexões importantes sobre um tema bem comum a todos nós, em função da nossa dificuldade nessa questão, nesse item, que é o julgamento do erro do outro, as questões que são trazidas muitas vezes sem que nós possamos dar os devidos pesos. O texto é o capítulo 1 do livro Encontro Marcado, como eu falei, é o livro de autoria do Espírito Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. O primeiro capítulo desse livro, que chama A Face Oculta. Nós não vamos aqui ler todo o capítulo, mas nós estamos convidando a todos para que o faça. O nosso tempo aqui é curto, são entre 10 e 15 minutos, então nós preparamos as reflexões sobre o capítulo, mas convido desde já a todos que leiam de forma integral o capítulo, porque ele traz realmente reflexões profundas sobre esse tema. Então, eu coloquei ali em destaque já um resumo que eu entendo do chamamento aí do capítulo, as nossas reflexões. Eu vou ler e depois, na sequência, os comentários que eu trouxe, inclusive com contribuições de outras obras também do Espírito Emmanuel, muito, muito importante aqui para nós esse capítulo e as reflexões de hoje. Então vamos ler ali o primeiro tema o primeiro trecho do capítulo que eu destaquei aqui para nossa reflexão, que, como eu falei, traz já um resumo daquilo que Emmanuel nos convoca, nos convida a refletir. Quando estiveres identificando as chagas do próximo, recorda que alguém está marcando as causas que as produziram. Esse alguém é o Senhor, que vê o que não vemos. Então, como eu falei, o capítulo trata sobre essa facilidade que nós temos de enxergar no outro, a dificuldade em nós, mas a facilidade que nós temos de enxergar no outro, as chagas, muitas vezes expostas pelos comportamentos equivocados, pelo erro mesmo, pela queda, que vem muitas vezes destacada, chega para nós de uma forma destacada, muitas vezes até inflada, e que fica muito ostensivo, muito fácil de enxergar, como o texto de Emmanuel fala, a chaga, ou seja, aquilo que levou o nosso irmão a cometer aquele ato, aquela infração, muitas vezes, e que é tema de julgamento da sociedade, ou nossa mesmo, como Emmanuel fala. O difícil
né, a dificuldade que Emmanuel exalta é que nós enxerguemos a face oculta, né? Enxerguemos aquilo que nós não tenhamos capacidade ou informação para tal, já temos o suficiente, né? Mas ainda, né, em função de todo o contexto que nos traz até essa jornada, né, a dificuldade, a facilidade que nós temos de aderir ao julgamento, enxergando somente as chagas e, né, e aquelas, aquilo que causou, né, que levou ao erro, à ação equivocada do nosso próximo, né? O que nós não conseguimos enxergar e que o Emmanuel destaca nesse primeiro item, né, que o Senhor, né, faz muito bem, é marcar as causas que levam àquele erro, né? Então, foi o que eu coloquei, né, a nossa facilidade, no segundo item ali, nossa facilidade de enxergar a chaga no próximo, né, e dar a ela destaque. Isso é típico né, da nossa condição, né? Mas, por trás daquela ação, né, equivocada, né, quais as circunstâncias que produziram, né, para aquele determinado erro, aquela determinada queda, aquela determinada ação que logo é julgada pelos pares, né? Emmanuel traz no texto integral, né, ele traz de uma forma belíssima esse olhar, né, que o Senhor tem para, muitas vezes, aquele que não teve, né, o respaldo lá atrás, o acolhimento, né, não teve o apoio, o amor, enfim, tudo aquilo que dificilmente nós enxergamos num momento como esse, né, mas que o Senhor vê, né? Então, procurando, né, outras referências aí para o entendimento desse capítulo, né, eu achei essa passagem que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, no versículo 3, e que é um versículo que é a base de um estudo também do Emmanuel, nesse mesmo tema, né, falando sobre essa mesma questão, né, essa nossa dificuldade de enxergar a face oculta naquele que erra, naquele que queda, naquele que se equivoca, né, a facilidade que nós temos de logo, né, aderir ao julgamento, muitas vezes precipitado, esquecendo, né, justamente a face oculta que o Senhor vê, né? E eu trouxe aqui que essa frase que está aí esse versículo é uma fala de Jesus, uma pergunta, né, que Jesus faz: por que reparas o argueiro no olho do teu irmão, né? O argueiro é o cisco, né, gente, aquela partícula pequeniníssima, né? Por que reparas o cisco no olho do teu irmão, né? Dentro dessa proposta de reflexão do capítulo, né? E essa pergunta que Jesus nos faz, né? Por que será que nós ainda reparamos de uma forma tão fácil, e destacamos ainda, né, o cisco que está no olho do próximo, né? Esquecendo muitas vezes a trave que está no meu, né? Então, olha a pergunta que ainda no capítulo, né, 113, lá do Fonte Viva, também por Emmanuel, cujo título é Busquemos o Melhor. Olha o que Emmanuel fala, né, na sequência, né, dessa pergunta. Muitas vezes, o homem que traz o argueiro nos olhos, ou seja, que traz o cisco nos olhos, né, que facilmente nós reparamos, traz também consigo os pés sangrando, né? E aí, aproveitando, né, esse texto e essa pergunta, né, de Jesus no versículo e a afirmação de Emmanuel na sequência, eu pergunto, né, muitas vezes nós temos reparado os pés sangrando do nosso irmão, né, cujo cisco nós facilmente reparamos nos seus olhos, né? Então, voltando lá para o primeiro item, né, naquele momento em que nós somos chamados ao julgamento, né, do próximo pelo seu erro e reparamos facilmente as suas chagas, né, a face oculta
simbolizada de uma forma perfeita por Emmanuel como os pés sangrando, né? Nós temos reparado. Então essa é uma questão que fica aí para a nossa reflexão, né? E aí, continuando o capítulo, Emmanuel traz: é imprescindível habituar a visão na procura do melhor, a fim de que não sejamos ludibriados com a malícia que nos é própria. Olha que colocação profunda, né? E que vem ao encontro do que nós estamos trazendo aqui como tema central do capítulo, né? Exatamente disso que nós estamos falando, né? O nosso hábito, né, eu já usei esse termo aqui, né, o olho calibrado para enxergar o mal, o olho calibrado para enxergar o defeito, o olho calibrado para enxergar o erro, né? E aí Emmanuel chama a atenção, né? É imprescindível, ou seja, nós não podemos abrir mão, né, do esforço para habituar a nossa visão naquilo que é o melhor, né? A fim de que nós não sejamos enganados com a malícia que nos é própria, ou seja, né, essa malícia que nós carregamos. Aí Emmanuel, inclusive, fala, né, da chaga que nos é própria. Né? Essa malícia aí que ele cita, né, é a chaga que nós carregamos, ou seja, né, é o olhar voltado para dentro de nós, né, e não para o cisco no olho do outro. Né? Então, esse esforço para calibrar o olho, né, para buscar o melhor, o bem, e não só o erro, a falta, né, a condenação precipitada sem observar a face oculta, é algo que é imprescindível, como Emmanuel coloca. Né? Aí, na continuidade, eu trouxe também do capítulo Justiça Divina, do livro Justiça Divina, o capítulo 54, né, na Lei do Bem, também de Emmanuel, por Chico Xavier, né? Duas reflexões para completar aqui o nosso estudo. Né? Vamos ler ali. Ó. Sem cartaz de virtude, ou seja, sem propagandear a própria virtude, né? Ouvidemos as faltas alheias, reconhecendo que poderiam ser nossas, diante das fraquezas que carregamos ainda. Né? Ali não é franqueza, é a fraqueza que ainda carregamos. Né? Então é isso, né? O erro do outro, a queda, a chaga, ela é a fraqueza em nós também. Né? Então esse olhar calibrado para o bem, né? Para a piedade, para a misericórdia, como o Senhor tem para conosco, né? Ele nos faz ainda lembrar que aquele erro, aquela falta, poderia ser a minha própria. Né? Então é esse esforço aqui que também vem no convite aí do Justiça Divina. Né? E para fechar aqui o nosso estudo, né, as reflexões sobre esse tema que a gente trouxe para o estudo hoje, do encontro marcado, nós vamos ler ali o último item. Façamos assim aos outros o que desejamos nos façam eles, na convicção de que, se cuidamos da lei do bem, a lei do bem cuidará de nós. Então, o fechamento, né, em que Emmanuel traz também aí pela Justiça Divina, né, a lei áurea, né, a regra de ouro do Evangelho. Façamos ao outro aquilo que gostaríamos que nos fosse feito, né? Pois isso é cuidar da lei do bem. Né? Então, se eu tivesse naquela situação, né, com as fraquezas que ainda me são próprias, né, capaz de também cometer aquela mesma falta, aquele mesmo erro, né, quedar assim como o outro, né, como que eu gostaria de ser enxergado? Né? Com os olhos da piedade, da misericórdia, né, enxergando a face oculta, muitas vezes que nós, né, não enxergamos, mas que o Senhor vê, né, ou a face da condenação, de enxergar simplesmente, né, a chaga, o cisco no olho do outro. Né? Então, tendo a certeza que assim agindo, né, através da prática da regra de ouro do Evangelho, né, nós vamos cuidar da lei do bem e, em consequência, certamente, a lei do bem, também cuidará de nós. Agradeço a todos e até o próximo estudo.